Deus abençoe os irmãos. Nós vimos no filme do profeta como que ele lança a responsabilidade daquilo que pode acontecer, não propriamente sobre a pessoa, né? Mas ele lança sobre a fé que aquela pessoa tem. Eu creio que todos que vieram a esta reunião sabem que ela é uma reunião diferente das demais. Quantos sabem disso? Amém. Então você sabe para que veio aqui, não sabe? Como todas as pessoas que iam a uma reunião de Jesus, elas iam sabendo para que elas estavam indo lá. E não havia uma só reunião onde Jesus estava que algo grande não acontecesse. Mas é importante notar que Jesus sempre gostou de quem tinha fé. É verdade. E ele sempre elogiou quem tinha fé. Numa reunião de Jesus, onde muitas pessoas estavam aglomeradas, aconteceu um fato muito tremendo e sobrenatural. Quer dizer, algo que ficou como um exemplo daquilo que a fé pode fazer. Você imagina a reunião onde ninguém mais conseguia chegar até Jesus, de tanta gente que havia ao seu redor. Mas a fé, ela faz coisas que são incomuns. E é só dessa maneira que o homem, a mulher, consegue alcançar algo de Deus. É através do incomum. Porque é comum Deus colocar o pão na sua mesa. É comum Deus vestir você. É comum Deus te dar trabalho, sustento. Mas existem coisas que são incomuns. E que só se alcança pela fé, porque a fé é algo incomum. Amém. A fé não é comum. É verdade. A verdadeira fé, ela não é comum. Tão verdade que quando os apóstolos falaram sobre ela, disseram que ela não é de todos. Mas faça a prova essa noite de que a fé que você tem é uma fé em comum. Amém. Faça essa prova. Porque se ela é incomum, ela é capaz de alcançar o incomum. É verdade. Então nós vemos, e eu nem sei por que eu entrei por esse caminho, porque eu estou com o meu texto aqui, né? Minha leitura.
Mas nós vemos que naquela reunião, igualzinho àquela reunião que o profeta teve no México, que aquela mãe tendo o seu filho no colo, que havia entrado em óbito às 9 da manhã, ela saiu de lá, poderia muito bem ter corrido a uma funerária, comprado um caixão, colocado aquela criança dentro e chorado e depois sepultado. Isso é o comum. É verdade ou não é? É verdade. Mas ela soube desse profeta que pregou, iniciando esta reunião desta noite, ela soube que ele estava tendo uma reunião e ela havia visto o incomum acontecendo na reunião anterior. Interessante, né? Ela viu o profeta orar por uma criança que tinha uma perna 32 centímetros menor do que a outra. E a perna esticou e ficou do mesmo tamanho da outra perna, que era normal. Então, quando o médico entregou em suas mãos a sua criança, o atestado de óbito, ela lembrou daquilo que aconteceu, que era incomum, e a fé alcança o incomum. Ela pegou aquela criança, enrolou num lençol e disse: eu vou lá, porque se ele orando fez a perna de uma criança crescer, se ele orar, meu filho vai ressuscitar. É incomum ou não é essa fé? E o que te trouxe aqui esta noite? Nós temos reunião quarta, sexta, domingo de manhã, domingo à noite, segunda tem culto de oração, mas Deus determinou que nesse dia de sábado teríamos culto onde a fé alcançaria o incomum. Mas quando ela chegou no culto, não tinha vaga mais dentro do santuário. Não tinha vaga em redor do santuário. Não tinha como ela entrar lá para chegar até aquele homem. Chegou lá às 9 da manhã e chuva caindo, e ela com aquele bebê, tentando entrar de todas as maneiras e não conseguia. Tinham 300 homens fazendo a guarda. Mas alguém chegou lá no profeta e disse: olha, tem uma mulher ali que está inquieta demais, ela está com uma criança morta, e ela quer entrar para o senhor orar por ela, e não tem quem segure ela passa por cima dos seguranças, passa por baixo das pernas. A fé, gente, faz o homem fazer coisa que ele comumente não faria, porque o texto da Bíblia que eu me refiro foi de numa reunião dessa maneira, onde não se conseguia chegar a Jesus. Levaram um homem que era paralítico. Piorou ainda mais, se um só se espremendo não entrava até Jesus, e na maca, 4 carregando. Mas a fé faz coisas incomuns. Eles pegaram aquele paralítico, subiram a casa, destelharam o telhado e desceram aquele paralítico aonde estava Jesus. E Jesus gosta de fé. Deus gosta de fé. Tão verdade que São Paulo, quando escreveu a carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, ele disse: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque importa que aqueles que se aproximem de Deus creiam que Ele existe. Deus existe? Amém. Você já começou, você crê que Ele existe? Amém. E que Ele é galardoador daqueles que o buscam. O que é galardão? É recompensa. A fé tem uma recompensa. Quando aquele homem chegou na presença de Jesus, Jesus disse: oh homem, grande é a tua fé, levanta, toma a tua cama e anda. E ele saiu dali curado.
Agora, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Mas você tem que ter chegado aqui com fé. O profeta de Deus, William Marion Branham, que trouxe para nós esta mensagem de restauração completa, conta que em uma de suas reuniões, enquanto passava a fila de oração, chegou até ele uma garotinha com vários aparelhos em suas pernas, seus pés atrofiados, seus braços meio tortos e atrofiados, e ela trazia debaixo do seu braço uma caixa. Trazia uma caixinha debaixo do seu braço, na fila de oração. O profeta imita ela andando, ele disse que ela andava assim. E chegou lá e ele olhou para ela e disse: filha, o que você veio fazer aqui? Ela disse: eu vim receber a oração. O que você veio fazer aqui essa noite? E ele disse: mas o que é isso debaixo do seu braço? Ela disse: é um par de sapatos. Ela nunca tinha calçado um. Mas quando ela foi para a fila de oração, aquela fé em comum foi tão segura que ela ia voltar sadia, que ela levou o par de sapato. Você trouxe o exame do médico hoje, dizendo que você tem câncer, coloca ele aqui que o câncer vai desaparecer. Aí o profeta olhou para ela e disse: filhinha, fica ali de lado. Mas que teste. E ela assim: pois não, bondoso senhor. Foi lá e sentou ali. Sente ali. Ela sentou à sua esquerda. E a fila de oração continuou. E o tempo foi passando, e ele orando, e as pessoas sendo curadas, e o câncer caindo na plataforma, os cegos enxergando, e ela ali. Aí o profeta sentiu um pensamento. Seu irmão atrás dele começou a pensar, e o profeta vendo os pensamentos dele. Porque ele era profeta, ele conhecia o que passava na mente das pessoas. E o seu irmão disse: ah, Billy, eu acho que Billy viu que não tinha como curar essa garota, viu que isso era impossível, e então ele jogou ela de lado, sabe que não tem jeito para ela, então jogou ela ali até se esqueceu dela. O profeta de Deus virou e disse para ele: por que você está pensando essas coisas? Ele disse: eu não esqueci dela não, é porque eu vi que ela não tinha fé, e eu pus ela para assistir Deus fazendo milagres. E quando Deus fez os milagres diante dela, ele disse: filhinha, vem aqui, tira essas coisas de suas pernas, arranca isso, joga fora, calça esse sapato. E ela arrancou, calçou o sapato e saiu andando de um lado para o outro na plataforma. Agora esse Deus é o mesmo esta noite. E o profeta de Deus disse, na mensagem presumindo, no parágrafo 73, ele disse, em São João 14:12, aquele profeta que o Senhor levantou, porque Moisés tinha falado de um profeta, lá em Deuteronômio 18:15, que Deus levantaria um profeta semelhante a ele no meio deles. E aconteceria que aquele que não ouvisse aquele profeta, a sua alma seria extirpada. Então ele disse, aquele profeta que o Senhor levantou era Cristo Jesus, seu filho. O mesmo profeta em São João 14:12 diz, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. Amém. Jesus curou o cego? Amém.
Deu vista ao cego ou não deu? Tem alguém aqui que crê em Jesus? Pois você fará as mesmas obras que ele fez. Não existe nada impossível àquele que crê. Quantos trouxeram a caixinha de sapato aí? Ou seja, quantos vieram crendo? A fé tem resultado, gente. A fé alcança. A fé resolve. Os discípulos se maravilharam de Jesus ter dito para aquela figueira: nunca mais ninguém coma fruto de ti. Saíram, pregaram, curaram enfermos. Quando voltaram de tardezinha, aquela figueira estava morta. Mas, Senhor, ela morreu. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim, quem crê em mim, fará as mesmas obras que eu faço. Quem crê e não duvidar em seu coração, dirá a este monte: levanta-te, levanta-te. Não deixa a dúvida entrar em seu coração. Tem um monte na sua frente, tem um monte que Satanás pôs roubando a sua saúde. Diga para esse monte: levanta-te, erga-te, lança-te no mar. Ou nós não somos filhos de Abraão? As obras que eu faço, vós também as fareis. Mas Jesus disse uma coisa muito maior do que isso. Ele disse: as obras que eu faço, vós também as fareis. Ficou nisso? Ele disse o que depois? O que foi mesmo? Será que alguém pode fazer uma coisa maior do que Jesus fez? Pode, porque ele disse. Ele não estava presumindo nada, ele estava falando aquilo que ele sabia que era verdade. Tudo que saiu da boca de Jesus é a mais pura verdade. Não há como presumir nisso. Se ele disse, não tem como se aventurar, você vai com certeza, com segurança. Ele disse que nós as faríamos. E em São Marcos 16, do 15 em diante, Jesus disse: estes sinais seguirão aqueles que creem. Mas que sinal, gente? Gente, Jesus curou quem tinha câncer, Jesus deu vista a cego, Jesus curou quem estava com febre. É pequena a doença, mas ele cura febre também. Chegou alguém com febre aqui essa noite? Jesus já tirou essa febre. Ele não curou a sogra de Pedro? Foi lá e deu, ela estava com a febre mais monstra. Jesus chegou e deu saúde a ela. Ele curou da febre até ressuscitar o morto, que é o maior dos absurdos para quem não tem fé. Porque quando ele chegou diante da sepultura de Lázaro, eles disseram: esse homem perdeu o juízo, já cheira mal, já faz 4 dias que Lázaro morreu, estava já deteriorando. Mas Jesus se pôs de pé ali, endireitou os ombros, levantou a sua mão e disse: Pai, obrigado. Aí ele deu aquele brado que lhe dá aos nossos ouvidos esta noite. Eu disse: Lázaro, sai para fora. E o profeta disse: se ele tivesse só falado assim, sai para fora, não tinha ficado nenhum morto na sepultura. É verdade. A terra tinha rachado toda. Mas ele chamou só um. E às vezes Deus movimenta o mundo inteiro, balança tudo por uma só pessoa. É verdade.
Como ele parou um avião para salvar uma só pessoa. Como ele despediu seus discípulos, mandou comprar comida para poder salvar a samaritana. Como ele movimentou Teresina, gente para um lado, para o outro, o veículo corta para cima, para baixo, para o norte, para o sul. Mas o seu veículo Deus movimentou até aqui. Sabe para quê? Para mostrar que Ele é poderoso. E a enfermidade que vem em seu corpo, ela não vai voltar em você. Ela não vai voltar. Calce os sapatos. Não volte com esse sapato na mão, não. Não volte com esse sapato debaixo do braço. Não volte com essa enfermidade para casa. Você não tem que voltar com essa enfermidade para casa. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Segura firme. Quando vier na fila de oração, venha sem nenhuma dúvida. Venha sem nenhuma dúvida. São Tiago 5, do 12, 13, 14, 15, vai ter que se cumprir essa noite. Está alguém entre vós alegre? Cante louvores. Mas quando parte para o outro lado, ele diz assim: está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja. Unge essa pessoa com óleo. A oração da fé salvará o doente. E tem mais, ele disse: se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. É a noite da cura, mas também é a noite do perdão dos pecados. Em nome de Jesus Cristo.